Célia Pessegueiro, já agradecemos ter aceito esta entrevista com o Tribuna. Fui a primeira mulher eleita presidente de uma Câmara Municipal na Madeira. A população do Conselho tem encarado bem? Como é que tem reagido? Como é que sente? Bem, a dar os parabéns. Curiosamente, são as mulheres a destacar o facto, e até com orgulho sinto isso, de dizerem, bem, a primeira vez temos uma mulher presidente, e eu sublinho, eleita. Sim. Eleita. Sim. Mas algumas às vezes até acrescentam isso é bom para as mulheres. Nós não nos alongamos em conversas, mas sinto que é um orgulho genuíno. Há uma satisfação com o facto de ser mulher. Sim, há os parabéns e pronto, o reconhecimento da vitória, mas há depois aqueles parabéns que é com imenso orgulho, até porque de repente também a Ponta do Sol acaba por ser destaque por este facto. Claro. E por ter sido a surpresa, porque ninguém estava à espera, foi uma surpresa naquela noite. A própria Célia acreditava na vitória? Acreditava na vitória, mas nós durante tantos anos, e tivemos já uma situação semelhante, que foi em 2005, com o José Manuel Coelho, na altura, em que perdemos por 100 e poucos votos. E, portanto, sentíamos no terreno que podia não dar, estava muito equilibrado. Tínhamos a esperança de ganhar. E isso não aconteceu. E eu acho que isso acabou por nos dar sempre aquele... deu-nos sempre aquela cautela. Tanto é que na noite eu acho que as pessoas estavam contentes, mas se calhar não extravasaram da forma como alguns esperavam. Ficamos contentes, sim, mas nós tínhamos tanto cuidado, porque não queríamos alimentar falsas esperanças. Era por nós, mas era também por quem estava à volta. Vamos trabalhar, mas isto vai ser mais 100 menos 100. Dizíamos sempre, preciso de cuidado, de trabalhar, dar o máximo até o fim e depois seja o que Deus quiser. No seu dia-a-dia, como é que tem sido a agenda, as prioridades? Tem tido um trabalho certamente? Claro que este início, eu não estava à espera de diferente. Portanto, estamos a tentar introduzir aqui algum critério, porque, obviamente, as coisas que são prioritárias, portanto, o amanhã, o imediato, ou coisas que já deveriam estar a acontecer, têm que ser despachadas com prioridade. Sei lá, uma ruptura de estoque ou quase ruptura de estoque, temos que dar despacho, prioridade para essas situações. O Natal que se aproxima e, portanto, tivemos que, não da forma planeada e com o tempo que gostaríamos, mas tivemos que pôr esse evento a correr e, portanto, reuniões de trabalho, reuniões de preparação, muitas reuniões, porque eu estou a fazer 2 dias de atendimento. Oficialmente é só uma, mas estou a fazer mais uma para adiantar trabalho nesta fase e porque eu sei que as pessoas querem falar, porque querem saber o ponto de situação de algumas coisas, querem dar sugestões, querem fazer pedidos específicos de coisas que já estavam por tratar também há algum tempo e, portanto, agora eu às vezes digo que estão a medir também o pulso. Sim. E, portanto, querem muito falar nesta altura e claro que mesmo com algum rigor que estamos a tentar pôr para 20 minutos por pessoa, são manhãs longas. Sim. Que às vezes terminam às 2 da tarde e às 2 da tarde para ir almoçar e continuar de tarde. As audiências que a Célia tem tido com as pessoas, quais são as preocupações que elas mostram portanto, que falam consigo? O assunto mais frequente tem a ver com obras, essencialmente. Aliás, foi uma das críticas de campanha, inclusivamente já tive a oportunidade de internamente falar com algumas pessoas, não para analisar a fundo as questões, porque agora nem há margem para isso, porque a vontade aqui é despachar tudo aquilo que não há dúvidas, é despachar. Mas é de facto uma das nossas maiores lacunas enquanto Câmara Municipal, numa área que de facto é só a Câmara que trata. Nós temos lacunas e temos que apressar aqui situações, porque as pessoas não podem estar meses à espera de uma licença para ter a sua habitação. Isto às vezes joga com empréstimos, com outras situações da vida das pessoas. Temos muitos casos de imigrantes, por exemplo, que nas férias, no verão, aproveitam para vir cá tratar de assuntos relacionados com a casa e às vezes deparam-se com novidades, com coisas que vão sendo pedidas. Claro.
que existem, que têm a sua razão de ser, mas o que nós estamos a tentar fazer neste momento é já ir identificando passos que podemos eliminar. Obviamente, é o que eu digo, o mais rápido possível, sempre dentro da legalidade, mas no máximo eliminar passos, tentar arranjar uma outra forma de comunicar e de chegar às pessoas quando está em falta um documento, por exemplo. Temos também já sobre a mesa, era algo que já vinha do anterior mandato, que era a revisão de uma série de regulamentos, e há um que é muito sensível e, portanto, agora vamos ver com muita atenção, que é o regulamento de edificação. Eu não sei sequer o nome completo, mas tem a ver com tudo que são construções. Para definirmos muito bem o que é que são obras que dispensam determinado tipo de licenças, quando é que elas são exigidas e que não são... que não se pode dispensar, por isso estar muito claro, para haver uma espécie de guião, para que cada pessoa que chega aqui saiba que é aquele o processo que vai seguir. É esta a documentação que eu tenho que reunir e é por esta ordem de importância. E para reunir o máximo de informação possível, porque a partir do momento em que temos tudo, tem que ser definido um timing para dar resposta. Não é admissível que, a não ser que obviamente as pessoas não entreguem toda a documentação que é necessária. Mas não é admissível que, estando na posse já de todos os elementos, que os processos se arrastem. Há aqui também falta de pessoal, ou mais pessoal afeto. Há situações dessas que tenha... Há situações em que eu acho que nós conseguimos ajustar, ou pelo menos, vamos cá ver, um exemplo muito concreto, que é algo que acho que já vinha de trás e eu não percebo muito bem o porquê, mas... as mesmas pessoas que estavam com as obras também na altura de eleições acumulavam o processo eleitoral. Portanto, a definição dos locais de voto, toda aquela burocracia e informações que são necessárias enviar à CNE, e isso faz empatar outro trabalho, ou parar, neste caso parar. Sim. Isto não pode acontecer. Temos que arranjar alguém que vá se inteirando deste processo para, na altura de eleições, esteja alguém a tratar, de facto, das eleições e tratar de um processo que tem mesmo que ser tratado, mas não empatar uma área tão sensível como as obras. Porque é dinheiro que as pessoas têm empatado, são empresários que, entretanto, têm o pessoal parado porque as obras não podem continuar, ou então, em último caso, aquelas situações que não deveriam acontecer, mas que acontecem, e que também causam prejuízos às pessoas e às empresas, que é avançarem com obras, porque não dá para estar parado, não querem estar parados, mas depois não têm as devidas licenças e de repente incorrem em fiscalizações e em multas e em penalizações que de facto não poderiam são... ser evitadas. Poderiam ser evitadas, mas eu acho que aqui a melhor forma de evitar que as pessoas sigam este caminho da ilegalidade, ao fim e ao cabo, de avançarem com obras, por exemplo, sem terem o devido licenciamento, é a Câmara estar preparada para dar resposta num tempo razoável, aceitável para todas as partes, que seja humanamente possível dar despacho, mas de facto nós temos que ser exemplares nessa parte e pôr-nos a mexer e pôr-nos numa velocidade de cruzeiro, e as pessoas tenham aquela confiança de que a partir do momento em que entregam tudo, sei lá, eu agora não sei precisar qual é o tempo razoável, mas se for 2 meses, é 2 meses. Sabem que podem contar com isso. Sabem que podem contar com isso. Essa confiança é necessária, tanto para particulares como para investidores privados, na recuperação de habitações, e agora está a acontecer muito, de habitações para alojamento local, que obriga mais uma série de regras e de outras vistorias, e também isso é importante termos, ou seja, temos já mais uma pessoa que vai estar atenta em particular a esse tipo de investimentos e, portanto, tudo isso nós temos que ter muita atenção para não perdermos investimentos, para não... Sim. Ao fim e ao cabo, para ter a economia a funcionar, ter postos de trabalho, que é isso que se quer, que é extremamente importante. Temos muita gente parada no concelho, porque apesar deste aumento brutal do turismo na Madeira, a concentração na zona
do Funchal, Santa Cruz e Machique faz com que não transpire para este lado essas mais-valias. Na sua opinião, Célia, o que falta para captar turismo cá para o concelho? Há várias razões. A Ponta do Sol é um sítio de passagem e acabou por sofrer muito, na minha opinião, com até com algum desleixo. Não digo que tenha sido fruto apenas dos últimos anos, mas ao longo de anos a Calheta traçou um caminho e seguia um caminho, quase que sem olhar para trás, e íamos sentindo e íamos alertando para que isso estava, para essa situação, isso estava a acontecer, tudo ia em direção à Calheta e na Ponta do Sol era de passagem, mas sempre pela via expresso, sem parar. E a Ponta do Sol precisa de ser atrativa para parar. Isso tem acontecido com algumas iniciativas pontuais e precisa de mais. De qualquer das formas, nós não podemos também alterar aquilo que nós somos. Uma vila pequena, o espaço não é assim tão grande, mas mesmo assim há motivos para parar, para ficar, para, por exemplo, visitar monumentos, para ficar nos nossos restaurantes, mas eu acho que falta-nos ainda explorar um bocadinho mais, e há margem para isso, e felizmente tem havido investimentos nesse sentido. Precisamos de mais pessoas a pernoitar cá. O turismo só de passagem, que tem um circuito muito definido, que é sair do Funchal de manhã e quase que dar a volta à ilha, ou meia volta à ilha, quer dizer, não é suficiente para um concelho como a Ponta do Sol. Temos poucas unidades hoteleiras, não sei se tem que ser esse o caminho, dos edifícios grandes e com muitos quartos. Também não tem havido, pelo menos que eu tenha conhecimento, interesse para unidades dessa natureza. O alojamento local tem sido uma excelente solução para a recuperação urbanística, para a paisagem também e para um emprego local muito próximo. Às vezes de meio tempo, às vezes precário, mas para o emprego local. Na sua campanha, a Célia traçou os objetivos pretendidos para o concelho. Agora que está em funções como autarca da Câmara, quais são as suas prioridades? Obviamente traçamos um programa para 4 anos e agora vamos ter que ir doseando, mas há questões que queríamos e decidimos lançar logo de início. Vou-lhe dar só um exemplo. Já na última reunião de Câmara, nós apresentamos a redução da taxa a participação do município no IRS, que é de 5% atualmente e que nós sempre defendemos que devia de ser mais baixa. Aprovamos essa alteração para 2,5%, portanto 50% do valor que o município recebe de IRS ficará com as pessoas. É esse um valor que não será descontado às pessoas, aos residentes no concelho da Ponta do Sol. Foi uma medida aprovada por unanimidade. Achamos que é de elementar justiça, apesar de haver quem diga que não é uma medida que vá beneficiar as pessoas mais carenciadas, mas nós também entendemos que há medidas de incentivo também a uma classe chamada média, mas que na realidade é aquela que mais contribui, que mais desconta e que nunca tem qualquer tipo de apoio ou de incentivo, e achamos que esta seria uma forma de demonstrar que a Ponta do Sol é um concelho amigo neste sentido de, na medida do possível e daquilo que é a situação financeira da Câmara, retiraremos ou reduziremos, dentro dos possíveis, impostos para que as pessoas tenham mais folga. Não são valores extraordinários, mas depende do ano, naturalmente, mas podemos estar a falar de 60 mil euros ou 40 mil, depende dos anos, naturalmente, mas podemos estar a falar de 60 mil euros que, entretanto, são novamente derramados na economia. Esse dinheiro acaba por ser gasto, investido noutras coisas, né? Esse dinheiro circula, não ficará certamente nos cofres, mas as pessoas também são livres de fazerem aquilo que entendem. Há outras medidas que nós queremos lançar a nível social, que só terão efeitos no próximo ano. Falo, por exemplo, do alargamento do apoio para os manuais escolares até o 12º ano. Falta ainda vermos se conseguimos logo no primeiro ano
fazer até o 12º, ou se fazemos uma primeira fase 9º ano e no segundo ano até o 12º ano, até, neste momento é só até o 6º. Portanto, nós já estamos a ultrapassar aquilo que são obrigações do município em termos de apoio às escolas e à educação, que é o primeiro ciclo. Já íamos até ao segundo ciclo, num apoio que é para todos os alunos residentes no concelho. Mais uma vez, a mesma filosofia. Há matérias que entendemos que não pode haver o critério apenas das baixas, da condição social, dos baixos rendimentos das famílias, não deve ser esse o único critério, porque pessoas consideradas, talvez erradamente, como sendo de classe média, têm muitos encargos, têm até muitas dificuldades e são aqueles que também mais investem, são aqueles que muitas vezes mais investem, mais gastam com a educação dos seus filhos e, portanto, esta é uma forma de incentivar e, mais uma vez, dizer, na Ponta do Sol podem ter esta confiança que os vossos filhos estudam e nós temos é um apoio real, porque é um apoio que não sai dos cofres da família. Portanto, anualmente, em junho ou após a escola já há uma lista de livros, mas nessa altura já sabem quanto é que vão poupar. É dinheiro real, é dinheiro que não vão gastar, portanto é dinheiro em cofre, como eu costumo dizer. Mais medidas. Há coisas que carecem de alteração em sede da Assembleia de Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, portanto, há aqui matérias que eu penso que serão pacíficas, no entanto, dependem da aprovação desses órgãos, dou como exemplo, por exemplo, a isenção durante um ano da ligação das casas à rede de saneamento básico, onde existe rede, obviamente. O objetivo é alargar a rede, há zonas onde há carências, de facto, porque houve uma expansão urbanística, há muito mais construção, são zonas que necessitam rapidamente de um alargamento da rede. Estão sinalizadas? Sim, porque, aliás, até já deveriam ter tido intervenção mais cedo, porque houve um boom de construção e são zonas que ainda estão apenas com as fossas sépticas. Nos dias que correm, isso inclusivamente cria alguns problemas, porque a saturação dos solos, a maior ocupação dos solos não permite a absorção que antes era feita e, portanto, nós rapidamente temos que intervir no alargamento da rede, mas ao mesmo tempo, e para incentivar, porque a rede foi criada e há muitas zonas onde as pessoas mantiveram as suas fossas sépticas e nós queremos incentivar a ligação, portanto, pelo período de um ano, queremos isentar para que esta ligação tenha apenas os custos da obra necessária para a ligação e não a obra mais a taxa de ligação que poderia ser à volta dos 160 ou era 180 euros, portanto é mais uma poupança e portanto vamos tomar aqui algumas medidas, não apenas no sentido da poupança, mas no sentido de seguirmos uma linha, de tornarmos o concelho também mais limpo, mais agradável para todos e sem tantos problemas a estes níveis, que às vezes não são problemas visíveis para Sim. Quem só está de passagem, mas para o dia-a-dia das pessoas também. E, portanto, outras questões, como, por exemplo, a nível da rede de águas, nós ainda não definida a intervenção a ser feita, mas vamos ter que intervir rapidamente, porque há zonas com carência de pressão de água. Isto causa um grande transtorno, por exemplo, as pessoas não poderem usar uma máquina de lavar ou não poderem ligar um esquentador porque não há pressão suficiente. Estas coisas que, não sendo um trabalho visível, real, mas para as pessoas que cá vivem, será certamente sentido. E, portanto, a parte de tudo isso, é possível que estejamos já em condições de lançar algumas das propostas que fizemos ao nível de rede viária, de troços que fazem todo o sentido, que nós identificamos durante o período de campanha eleitoral, alguns que eram reivindicações bastante antigas, umas que servem moradias, outros que, ainda sem existirem, há investimentos agrícolas e há ideias de novos projetos agrícolas e que avançarão na eventualidade de existir esses caminhos e, portanto, também queremos rapidamente preparar
para candidatura, porque depois isso leva o seu tempo. Sim. Portanto, queríamos também já lançar algumas dessas medidas no início do mandato, para depois ver se ao longo do mandato conseguimos lançar algumas para o terreno, porque senão, de facto, é trabalho que também não é visível e as pessoas precisam de perceber que estamos a avançar nesse sentido. Para não ser muito exaustiva nesta área, há questões sensíveis, obviamente que há coisas que são do dia-a-dia e que têm que ser tratadas, portanto, há casos que nos vão chegando e que nós vamos ter que ir dando resposta. Há uma questão que foi uma questão muito cara à candidatura, que tinha a ver com as áreas de reabilitação urbana. A Vila da Ponta do Sol tem precisa agora de uma segunda fase, que é a da implementação, e queremos criar outras áreas de reabilitação urbana e, portanto, também avançar ao longo deste primeiro ano, tentar já pelo menos mais um projeto, mais uma nova área, criar e lançar, porque eu julgo que esta pode ser a sementinha que falta para algumas áreas começarem a ser intervencionadas pelos privados, a recuperar habitações que têm bastante interesse, casas que têm muito interesse, e terem um incentivo extra, por exemplo, de uma isenção de IMI que não teriam noutra situação. Mas as isenções só se criam ao abrigo destes planos. Sim, e a isenção do IMI é apenas um exemplo. Há outro tipo de incentivos, mas a isenção do IMI para um imóvel recuperado pode ser um grande aliciante, e, portanto, são medidas destas que nós também queremos lançar para pôr também a economia a mexer nesta área e podermos recuperar e dar uma nova imagem a pequenas centralidades que nós tínhamos, sempre muito ligadas às igrejas, centros de freguesia, como por exemplo nos Canhas. Normalmente à volta das igrejas estavam as casas melhores e que algumas delas abandonadas ou pouco mantidas por razões diversas, e que agora têm uma forma de serem recuperadas. A Célia disse que o seu mandato será um mandato de diálogo. Continua a pensar assim? Sem dúvida. Não há outra forma de fazê-lo, e mesmo que tivesse a maioria, não procuraria nunca uma imposição de uma vontade. Poderia fazer fim-capé em matérias que de facto achasse que não podia abrir mão. Agora, eu acho que há sempre margem para discutir os assuntos, para dialogar. Não há nenhuma inflexibilidade da minha parte, nem do vice-presidente, do Sidónio Pestana, e depois, desde que nos convençam do contrário, há sempre margem. Até agora, na cooperação com a oposição? Sim, eu não vejo motivos. Nós tínhamos pontos de contacto, se calhar o caminho a seguir pode ser outro, mas em diversas matérias nós não estávamos assim, nós não andávamos nos antípodas, defendíamos coisas semelhantes, e em último caso aquilo que nós defendemos é o melhor para o concelho, e nesta base acho que há margem para diálogo e haver sempre um entendimento para encontrarmos uma solução que possa de facto lançar sementes para o futuro. Eu não gostava que este mandato fosse apenas de fazer coisas para o imediato. E por mais arriscado que isto possa ser em termos eleitorais, eu gostaria sinceramente de, em determinadas matérias, lançar bases para um trabalho que possa ficar para 10, 20, 30 anos. Porque julgo que não se governa bem quando se olha apenas ao imediato. E obviamente que eu no imediato tenho que despachar a papelada, é a burocracia, é o que nós temos, é o dia-a-dia. Eu não tenho dúvidas que mais mês, menos mês, isto já vai estar com uma outra rotina, e também já vou estar mais por dentro dos assuntos, isto vai ser mais fácil de tratar, mas quero que se pense o Conselho e que se decida muito bem o que é que se quer do Conselho daqui a 10, 20 anos, ou até mais, mas para lançar bases neste momento, que não sendo visível para as pessoas no imediato, que se consiga explicar as mais-valias, por exemplo, de uma intervenção, e só isto como exemplo, de uma intervenção no limite da área
urbana ou da área habitável do concelho para criar uma espécie de fronteira entre as casas e a floresta. Nós não podemos andar 2 em 2 anos com o coração nas mãos por causa dos incêndios, não podemos. Fiquei muito contente de ouvir a Secretária de Ambiente e Recursos Naturais, na altura, apresentar uma proposta para a criação de um corredor, não sei se foi esta a expressão que foi usada, mas uma espécie de corredor de árvores de outras espécies, para separar o casario da floresta e daquela imensidão de eucaliptos que ardem com muita facilidade. Nós foi a primeira proposta, acho que apresentei aqui na Câmara da Ponta do Sol, se não foi a primeira, foi a segunda proposta assim de fundo, que propunha exatamente isto, a criação de um corredor, mas não apenas no limite das casas, mas também ao longo de toda a estrada que liga Canhas ao Pelo da Serra, nas margens, para, por um lado, também embelezar, porque estavam despidas de flores, de todo tipo de vegetação que segurasse inclusivamente alguns barrancos que às vezes com as chuvas até caíam, deslizavam, mas também para ter este tal corredor. Em caso de socorro, os carros poderem circular, o socorro poder circular, Sim. poder subir, descer o monte, não estando sujeito às chamas, porque, entretanto, este corredor em cada uma das margens cria uma área de segurança considerável. Isto é um trabalho enorme, enorme, mas vamos começar por manchas, porque se criarmos manchas, conseguimos. Eu sei que há pessoas particulares que têm terrenos que não fazem qualquer uso, nem que estariam na disposição até de cortar os eucaliptos, vender e permitir a plantação de castanheiros e nogueiras, que era a nossa primeira ideia, porque há a atração pelo fruto. Sim. Portanto, nós levávamos novamente as pessoas à serra. As pessoas hoje já não vão tanto à serra porque não precisam de ir buscar as pinhas Sim. e de ir buscar a lenha e o mato para cozinharem. E, portanto, as serras têm tido muito menos gente, ou seja, muito menos cuidado. Isto era uma limpeza natural que as pessoas faziam, que agora já não é feita. Todos nós sabemos o que o eucalipto provoca nos solos, mas também sabemos que onde há, por exemplo, castanheiros e nogueiras, entre outras espécies endémicas, mas que não seriam para esta altitude, não seriam mais indicado, que há um solo muito mais rico, que permite desenvolver outro tipo de vegetação, que permite manter os solos úmidos, ao contrário de estarem secos, e, portanto, que mais dificilmente ardem em caso de incêndio. É muito raro ver um castanheiro, quando muito umas pontas. Sim. É muito raro que isso aconteça. Estas áreas é uma questão de anos. 5 anos, a 10 anos já se nota a diferença. Já se vai notar a diferença se este trabalho começar a ser feito agora. Portanto, eu dizia, vamos fazer isto por manchas, tentar sempre no limite do casario criar corredores de segurança e tentar, com isto, ir levando as pessoas novamente até à serra. Se isto vai dar resultado, não sei, pelo menos é um sonho, é uma ambição que nós temos, é um trabalho grande, há associações, há pessoas disponíveis para fazê-lo voluntariamente, porque isto também é outra coisa, há tantas pessoas que, por diversas razões, ou até por motivos de saúde, ou pelo desemprego, ou pela idade já um bocadinho avançada, têm dificuldades de serem recolocados no mercado de trabalho, mas que precisam de uma ocupação, que querem muito ter uma ocupação. E às vezes, quando falávamos nestas ideias, eu quero ir ajudar, diziam, eu quero ir ajudar. Portanto, se isto for conjugado até com outros programas de ocupação, acho que temos uma forte adesão da população. E se estiverem envolvidos neste projeto, vão ser os primeiros a cuidar, a estar atentos. Sim. É cuidar de algo que é nosso, é de todos. Não é da Câmara, não é de um privado, é um projeto que é de todos e que protege o concelho e embeleza também ao mesmo tempo pronto, é uma ideia, entre outras, mas que gostaria... Sim. Falando em diálogo, como é que a Célia vê o diálogo com o Governo Regional?
ou seja, Câmara e Governo Regional? Nós temos apontado já algumas coisinhas. Isto é porque Secretaria. Temos já alguns dossiês. Ainda não houve disponibilidade para pedir reuniões. Andamos todos muito soterrados de papel. Estamos a tentar sistematizar algumas coisas, mas sim, queremos pedir algumas reuniões com alguns secretários regionais em determinados assuntos para reabrir alguns dossiês ou para saber o ponto de situação de alguns dossiês e para tudo aquilo que tem a ver com o interesse do Conselho. Nós queremos acompanhar e seremos reivindicativos, porque não faz sentido de outra forma. Aliás, eu até costumo dizer, se algum assunto vier parar, as pessoas às vezes procuram-nos por assuntos que não são da nossa competência. Mas se não forem da nossa competência, nós não mandamos a pessoa para trás de mãos a abanar. Não é dizer isto não é nosso, tem que ir à Secretaria. Podemos dizer não é da nossa responsabilidade, não é da nossa competência, a forma de o fazer é esta, procuramos nós tentar ajudar a pessoa e encaminhá-la. E até se for preciso, às vezes pode ser um simples papel, que até tiramos da internet, ajudamos a preencher se for preciso e encaminhamos a pessoa já sabendo o que é que vai fazer, para não andar de um lado para o outro jogada. O que tem a ver com o interesse do Conselho, mesmo não sendo da nossa competência, nós temos que ir ajudando e encaminhando as pessoas para os sítios certos para poderem resolver os seus assuntos. E se acharmos que de alguma forma a pessoa não consegue resolver o assunto sozinha, temos que ajudar, temos que servir de intermediários para não deixar as pessoas sós. Há muitos anos que a Célia faz parte da história do PS na Madeira. Aliás, foi também a primeira mulher... Não me diga, estou a ouvir isso pela primeira vez, faço parte já da história. A presidência da Juventude Socialista, que liderou, salvo erro, entre 2002 a 2008. Sim. Foram 6 anos, sim. 3 mandatos. Perguntava-lhe como é que analisa a situação atual que se vive no momento no interior do PS Madeira? Eu já me pronunciei sobre isso e acho que nesta condição e dando a minha entrevista como Presidente de Câmara não devo me pronunciar, separar planos, porque fui eleita pelo Partido Socialista, devo até afirmá-lo, sem qualquer problema. Mas não acho que nesta situação deva estar permanentemente a me pronunciar sobre a vida do Partido Socialista. Digo apenas isto, que este é um momento perfeitamente normal, porque os congressos acontecem de 2 em 2 anos, esta era a altura de acontecer mais um congresso e nesta altura, perfeitamente natural, haver candidatos e debate e discussões e encontros entre os militantes e é uma tentativa de conquistar de novo os militantes. Esse também é o primeiro passo. Conquistar o eleitorado lá fora passa por um processo de conquista interna dos militantes. É, digamos, uma espécie de primárias, não sendo com toda a gente, mas é uma espécie de primárias e, portanto, que todos os candidatos que se lancem na corrida que aproveitem bem este momento e que façam o melhor trabalho possível. Que ponto negativo, se lhe perguntar, que eu tivesse para apontar, que tenha sido deixado pelo anterior autarca? Há formas de trabalhar diferentes. Eu por exemplo, poderia apontar a situação que me causou maior estranheza, tem a ver com o facto de todos os processos, parece que tudo o que entra na Câmara passa necessariamente por este gabinete e, no meu entender, não é assim. Tentei perceber o porquê de ser assim, não havia uma obrigatoriedade da lei e, portanto, aquilo que estou a fazer neste momento é tentar que os assuntos, não querendo me desresponsabilizar naturalmente, mas que haja matérias que possam ser tratadas pelas FIAs, pelos chefes de divisão ou pelos coordenadores e, portanto, estou neste momento em fase de identificação desses passos, até para evitar que os documentos entrem cá dentro e que levem tempo a serem despachados. Portanto, o tempo, vá lá, e não dou por perdido nunca, mas o tempo que estou a falar com as pessoas, que estou a receber as pessoas,
ou que estou a dar uma entrevista, ou que estou a resolver um outro caso, eu vou acumulando papel, que depois tenho que me sentar, depois do horário de expediente, quando já não há ninguém, tento-me sentar, às vezes com as pessoas do gabinete que entretanto já fizeram algumas leituras, acompanham para ser mais rápido despachar aquilo que é de facto para despachar, mas eu vou acumulando papel e eu tenho a certeza que com uma outra organização interna e com uma delegação de competências, que metade disto não vinha para cá. Não há necessidade. Portanto, todo o processo é instruído fora, vir cá para uma assinatura quando nem é obrigatório para isso. Portanto, eu agora estou numa fase de... Era aquilo que nós falávamos da simplificação administrativa e, portanto, que é também um dos projetos que nós gostaríamos de lançar já no início do próximo ano, para sermos muito mais céleres a dar resposta. Não é só em matéria de obras, mas tudo que as pessoas tenham de tratar numa Câmara Municipal, ser reduzido o tempo ao mínimo, para que a Câmara não seja um entrave, que até seja um aliado, para que as pessoas não sintam a necessidade de ir por outros caminhos, aparentemente mais fáceis e que às vezes causam mais problemas e causam a todos. E, portanto, se calhar apontaria desde logo essa crítica, porque a descentralização tem vantagens sobretudo para o município, porque torna tudo muito mais rápido. Agora, de resto, eu também, obviamente, tenho observações ao longo do meu mandato enquanto vereadora da oposição, também fiz várias críticas e, portanto, não vale a pena agora estar a olhar para o passado e a apontar críticas, ou quer que seja. Quero estar mais focada naquilo que eu possa resolver do que me foi deixado, porque obviamente os mandatos não são estanques, os assuntos transitam, portanto tenho que estar agora muito focada para despachar ao máximo aquilo que ficou por resolver e ao mesmo tempo não esquecer tudo aquilo que novo vai entrando e que precisa de uma resposta, e naturalmente as pessoas neste momento anseiam por respostas e portanto não interessa as horas que se leva para fazer as coisas, mas têm que estar feitas, portanto estou a dar o meu máximo e o máximo de horas possível e humanamente possível, só quando já não há mesmo cabeça para mais é que paro. Faz uma pausa. Sim, aí não há mesmo hipótese, eu paro. De resto temos todos feito maratonas para adiantar o máximo de trabalho possível. Para finalizar, Célia, perguntava-lhe, assinalar um mês após a sua tomada de posse, no próximo dia 20 de novembro, que mensagem é que gostaria de deixar neste momento aos pontaçoenses? Eu gostaria que, para além de serem pacientes, que confiassem. Há matérias que não vão ter, se calhar, a resolução imediata, mas eu também tenho pedido às pessoas que me deem pelo menos o tempo que deram e a paciência que deram a anteriores executivos, que agora me deem a mim e à equipa, para podermos encontrar a melhor solução. Sendo certo que, ao mesmo tempo que estamos a resolver casos concretos, estamos a tentar introduzir novas práticas para que tudo para o futuro funcione melhor. Entendo que o mandato à frente da Câmara Municipal da Ponta do Sol e que esta experiência para qualquer um de nós deve ser sobretudo para preparar, para prestar um serviço às pessoas e preparar também o Conselho para desafios no futuro. A Câmara Municipal não se pode limitar, nem as pessoas esperam isso, que seja apenas uma instituição que passa licenças ou que dá despachos. É preciso pensar o Conselho, ver o que é que nós queremos a longo prazo e lançar sementes e bases para que isso possa ser de facto possível. Portanto, esperança, confiança e que acima de tudo queiram colaborar nesta mudança que se quer fazer no Conselho da Ponta do Sol. Obrigada. Obrigada.